com aquilo que você fala acerca do seu amanhã, acerca da sua vida, acerca da sua família. Se aquilo que eu estou falando não tem muito fundamento, bem, pelo menos falar coisa boa, apenas por falar, é muito melhor do que falar coisa que não presta. Então, se as palavras não são proféticas, pelo menos fala coisa boa, porque pelo menos você vai animar alguém que está perto de você, mesmo que essas palavras não vão acontecer. Não estou entendendo? Diga um amém. Amém. Vamos começar a mudar o nosso vocabulário, o nosso linguajar. Vamos começar a abençoar. Se está difícil, meu irmão, vai melhorar em nome de Jesus. Se o teu filho está passando por um momento difícil, é apenas um momento, mas ele é uma bênção, e você não pode abrir mão do seu filho, da sua filha, porque ele é a promessa, a herança do Senhor, e você sendo um homem, uma mulher fiel ao Senhor, o Senhor promete guardar os seus. Mas tome cuidado com aquilo que você fala deles. Tome cuidado com o que você fala do seu amanhã. Tome cuidado com o que você fala acerca do seu futuro. Porque palavras são sementes. E palavras podem se tornar acontecimentos. Podem se tornar acontecimentos. Diga comigo, as minhas palavras são proféticas. Terceira verdade, e penúltima, já estou terminando, é que as nossas palavras têm grande efeito. A Bíblia fala que a nossa palavra, a nossa língua é como fogo. Pode colocar fogo numa floresta. Então, segundo o que Tiago está falando, as nossas palavras têm poder. Poder para edificar, como também poder para destruir. Lembre da historinha do início? Você é isso, você é isso. E na mesma proporção que a gente fere, a gente é também ferido. Da mesma proporção que a gente fala e edifica, a gente também vai ser edificado. Na verdade, Deus nos deu a língua para que a gente saiba usar da maneira melhor possível, sabendo que é uma troca. Na mesma proporção que eu dou, é a mesma proporção que eu recebo. Tem muita gente curada, muita gente enferma nas igrejas evangélicas, porque receberam uma palavra de um pastor de uma maneira errada, de uma forma errada, e se feriram. E quando a gente se machuca, quando a gente tropeça aqui, irmãos, eu não sei se alguém já tropeçou em algum lugar, mas quando cai, fica roxo, você coloca um gelo ou vai no médico, isso sara. Agora, quando alguém é ferido no coração, somente graça, misericórdia e perdão de Deus para que aquela pessoa seja restaurada. Quando a gente fere alguém, isso deixa marcas, feridas. E é necessário muito esforço de Deus, do Senhor, para que a gente possa ser curado daquilo. Em João capítulo 13, Jesus nos dá uma grande lição. Em sua última ceia com os discípulos, ele coloca a sua toalha na cintura e começa a lavar os pés dos discípulos. No capítulo 17, ele tem o mesmo Pedro que ele lavou o pé, cortando a orelha de um soldado. Jesus pega aquela orelha, coloca no soldado, cura aquele soldado, vira-se para Pedro e fala: Pedro, caramba, ontem à noite eu falei o que era para fazer e hoje você faz tudo o contrário. Pedrão, ontem eu falei que a toalha, você não precisa de espada, mas hoje você usou espada. E sabe qual é a verdade, a moral dessa história? É que Deus tem gastado muito do seu tempo para curar feridas que nós causamos uns nos outros. Porque ao invés de usarmos toalha, nós estamos usando espadas. Essa semana eu estava vendo que a espécie humana é a única espécie que onde os seus matam os outros. Não existe mais nenhuma espécie, segundo o que eu li, estou errado, alguém me corrige, mas não existe outra espécie que mata, que devora alguém da sua própria espécie, somente os humanos. Por quê? Porque nós fomos chamados para usar toalha, mas muitos de nós estamos usando espadas.
especialmente dentro da nossa casa. Deus nos chamou, amados, para que nós usemos toalha, para que nós sirvamos uns aos outros, para que a gente enxugue os pés uns dos outros, para que a gente cure orelha, cure nariz, cure boca, cure tudo, mas de maneira alguma destrua, fira, porque as nossas palavras têm grande efeito. Diga comigo, as minhas palavras, têm grande efeito. E por último, amados, o uso da nossa boca ou da nossa língua demonstra um nível de domínio próprio que nós temos. Às vezes eu falo demais, eu tenho esse problema, a Yara fala isso e eu também reconheço, eu falo muito, e quando eu me arrependo do que eu falo, alguém fala assim, mas só pega quem fala, né? Tem um amigo meu que encontrou um rapaz que era mudo e surdo, e aí ele começou a falar para ele, rapaz, você não peca, né? Linguagem. Aí ele falou, eu não peco porque eu não falo, mas eu penso. Quando a gente domina o nosso falar, a gente tem grande possibilidade de demonstrar que nós temos domínio próprio. E eu queria encerrar nessa noite dizendo o seguinte, amados. Tiago capítulo 3, versículo 2 novamente. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Porque também todos nós tropeçamos em muitas coisas. Nós podemos tropeçar, mas a partir de hoje nós podemos tropeçar menos. Uma igreja diferente é uma igreja que edifica, é uma igreja que fala aquilo que edifica, que traz graça. E eu não quero que na nossa igreja nós tenhamos problemas comuns que nós vemos em outras igrejas. Estou triste porque falou-se mal de mim. Estou ferida porque o pastor, ao invés de orar, veio falar uma coisa que não é verdade. Nós precisamos vencer esse mal que tem destruído a humanidade, destruído relacionamentos, famílias, porque as pessoas não conseguem dominar aquilo que elas falam. Vamos começar a usar um pouquinho mais do silêncio, porque quando a gente se cala, Deus fala. Vamos começar a entender que as nossas palavras são proféticas. Aquilo que eu falo hoje pode acontecer amanhã. Tome cuidado com a sua casa, com a sua família, com o seu trabalho. As nossas palavras têm grande efeito. Então comece a edificar, comece a elogiar. Vamos usar o poder do elogio. Quando a gente começa a elogiar, as pessoas vão mudar, e elas vão começar a nos elogiar também, e a gente vai perceber que as coisas vão começar a mudar. As nossas palavras têm grande efeito, e vamos também usar de domínio próprio sobre aquilo que nós falamos, porque aquilo que nós falamos, amados, é algo muito sério. Jesus disse no capítulo 7 de Mateus que um dia nós seremos julgados por aquilo que nós falamos. Que Deus possa ter misericórdia de nós, e que a partir de hoje a gente comece a nos atentar, possamos ter mais cuidado, mais zelo, e deixar que nós tenhamos mais sucesso nos nossos relacionamentos por aquilo que nós falamos. Eu encerro contando uma história de um rei que convidou o seu mordomo para comprar o melhor prato, a melhor comida, para fazer um grande jantar naquela noite. E aí então o mordomo foi ao açougue e voltou com um prato, com uma bandeja, toda decorada e toda fechada, e de repente, chegando no castelo, o rei disse: abra para eu ver qual é o melhor prato. E ele tirou aquela tampa e tinha ali então uma língua. E aí o rei falou: o que é isso? Você trouxe uma língua? Ele falou: sim, rei, porque você mandou trazer a melhor comida. E a língua de fato é a melhor, porque quando a gente fala coisa boa, a gente edifica. Você pode elogiar, você pode levantar alguém. De fato a língua, disse o rei, é o melhor prato.
mas faça um favor, volte lá àquele açougue e traga agora para mim o pior prato. Sim, senhor, disse ele. E o mordomo então saiu, foi ao açougue e voltou novamente com uma bandeja tampada e colocou assim e falou: aqui está o pior prato. E o rei então falou: tire a tampa. E ele tirou a tampa. O que tinha ali? Outra língua. Mas o rei falou: o que é isso? Uma língua, rei. Mas espera aí, você acabou de me falar que a língua é a melhor comida, é o melhor prato, e agora você está sendo incoerente, dizendo que a língua é o pior prato. Ele falou: sim, rei. A língua pode ser o melhor prato, como também pode ser o pior prato. Depende da forma que o Senhor a utiliza. Depende da forma que o Senhor a usa. Depende da forma que o Senhor a vê. Que Deus possa nos abençoar, amados. E que nós possamos entender que o poder da vida e o poder da morte estão nos nossos lábios. E aqui a bem utiliza, comerá do seu fruto. Fiquemos de pé.